Provérbios 19 começa com um ensinamento a respeito da sinceridade, que é melhor você ser pobre, mas permanecer sendo sincero, sendo verdadeiro, do que o perverso de lábios e tolo, do que você usar a sua boca, os seus lábios, para enganar, mentir, trapacear e obter vantagens, riquezas, mas por meio da perversidade, porque quando você é perverso de lábios para obter as riquezas, você na verdade está sendo tolo. Tolo porque você está gastando o tempo da sua vida com pressa para enriquecer, mas às custas da trapaça e do engano. Juntamente com o versículo 1, aqui em Provérbios 19, o versículo 22 diz que o desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. Em outras palavras, o desejo de todo homem é se dar bem, é a sua beneficência, é o seu próprio bem, é alcançar os seus resultados e os seus objetivos. Porém, o pobre é melhor do que o mentiroso. Então, o verso 22 confirma o versículo 1 de que a honestidade, a verdade, a sinceridade, a correção são muito importantes ao longo da sua vida nessa terra. Mas o versículo 2 nos diz que assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com os seus pés peca. Nesse versículo 2, nós vemos que não é bom que a sua alma fique sem conhecimento. O conhecimento é muito importante para que nessa vida você tome as decisões inteligentes, para que você saiba como resolver cada situação. E a parte final do versículo 2 nos diz que o que se apressa com os seus pés peca. Em outras palavras, aquele que se apressa com as suas decisões pode cometer muitos erros na vida, pode cometer muito engano quando fica sem conhecimento. Aproveitando para explorar essa questão da pressa, que aquele que se apressa comete o erro, ele peca, você já parou para pensar quanto tempo o povo de Israel peregrinou no deserto antes de entrar na Terra Prometida? Alguns dizem que foram anos, outros dizem que foram décadas, mas o que importa é que o tempo em si não importa tanto, mas o que importa é a jornada dos 40 anos que eles percorreram por determinação de Deus foi o que permitiu que eles se formassem como povo, que eles entendessem que eram um povo, que eles entendessem que precisavam uns dos outros, que eles entendessem que eles eram descendentes de Jacó, que eles eram descendentes de Israel, que quando eles entrassem na terra prometida, eles deveriam agir sempre como uma nação, sempre como um povo, não como escravos, como quando eles estavam no Egito, em que cada um cuidava da sua vida e eles não tinham a compreensão de que eles poderiam ser os donos das suas próprias terras, que poderiam ser senhores da sua própria vida, que eles poderiam governar sobre si próprios, tendo apenas Deus como o seu rei. A peregrinação nos 40 anos pelo deserto não aconteceu à toa. O próprio Deus fez com que essa viagem, que poderia ser feita do Egito até Canaã em 4 dias, em linha reta, tomasse 40 anos. Foi proposital o trabalhar de Deus
para que eles, quando chegassem na terra prometida, tivessem essa noção de que poderiam reinar sobre si próprios, de que eram um povo e que deveriam manter a unidade para que pudessem estar preparados para vencer e derrotar os seus inimigos, que eram as adversidades da vida, as guerras que acontecem na vida de todas as pessoas. O tema da meditação de hoje é sobre a pressa, é sobre tudo ter o seu tempo. Então, é sobre esse tema que nós vamos tratar hoje, sobre o tempo e sobre a pressa. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Como diz o texto que nós lemos aqui, que também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com os seus pés peca. Existem outras versões da Bíblia que dizem assim: o que se apressa com os seus pés erra o caminho. Lembremos que Pedro nos deixou o ensinamento de que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Você pode pensar que está pronto para alguma coisa ou pode pensar que não está pronto quando Deus entende que você já está. A questão do tempo é um desafio para todos. E todo mundo tem uma história a respeito do tempo de se casar, de montar a sua empresa, de sair de uma empresa, de entrar em outro emprego, de buscar uma nova casa, um novo carro, ter ou não ter mais um filho. Se você deixa alguém que até ontem era seu amigo, mas que você hoje entende que não deve mais estar na sua vida. Se você faz ou não faz uma viagem, ou se deixa para o ano seguinte. A vida é cheia de desafios para todas as pessoas. Desde a infância, quando surgem as escolhas, como por exemplo de você comer um bombom ou você comer um e guardar o outro para comer depois, ou a decisão que a criança tem de comer os 2 bombons de uma vez só e crescer, seguindo sempre nessa direção de querer consumir tudo na hora ou de aprender ao longo da vida com aqueles que aprenderam a comer um e guardar o outro. Fizeram um experimento de bombons com várias crianças e os anos revelaram que aquelas crianças que resistiam à vontade de comer o segundo bombom imediatamente e que guardavam o segundo bombom para comerem depois, foram vencedoras na vida. Enquanto que aquelas crianças que comeram os 2 bombons de maneira imediata, com o decorrer das suas histórias, foram pessoas que fracassaram. Então, desde a infância, nós vamos tendo escolhas em relação ao nosso tempo. Se nós administramos o nosso tempo ou se nós usamos o nosso tempo para fazer tudo sem paciência, sem administração. Olhe para Davi. Ele não se tornou rei da noite para o dia. Quando ele foi ungido por Samuel para que ele fosse rei de Israel, ele ficou durante vários anos como pajem de armas do rei Saul. O pajem de armas era um ajudante que carregava as armas do rei quando ele saía para as batalhas. Ele ficou durante vários anos vendo o rei Saul entrando e saindo das guerras para que ele pudesse observar e aprender o que ele precisaria saber para que mais tarde ele se tornasse rei. Quando ele aprendeu muitas coisas sobre como ser rei e Saul percebeu que Davi poderia sucedê-lo em lugar de transmitir o trono para o seu filho Jonatas, Saul tentou matá-lo
e Davi passou a ser perseguido. Ele teve de enfrentar a perseguição do próprio rei, aprender a lidar com aquela situação para que depois ele estivesse preparado para assumir o reinado. Não se esqueça da história de José. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, passando por diversas dificuldades antes de se tornar governador no Egito. Ele foi vendido com aproximadamente 17, 15, 16 ou 17 anos, como escravo pelos seus irmãos. Por que isso aconteceu com José? Para que ele aprendesse, quando ele estivesse na liderança, que quando você é um líder, existem muitas pessoas à sua volta que batem nas suas costas, mas que na verdade carregam inveja, que são desleais e que são capazes de todo tipo de trapaça para impedir que você consiga levar os seus projetos adiante. Ele aprendeu essa lição sendo vendido pelos seus irmãos. Quando ele foi vendido, ele foi colocado como mordomo na casa do egípcio Potifar. Ali, Deus preparou o tempo para que ele aprendesse as tradições do Egito. Ele estava indo para o Egito. Então Deus colocou ele dentro de uma casa de um egípcio para que ele aprendesse as tradições e o ambiente dos egípcios, porque era isso que ele viveria no seu futuro. Potifar colocou José como o mordomo, aquele que administrava todos os recursos, administrava todos os empregados, administrava o tempo de todas as coisas que eram feitas dentro da casa, cuidando de tudo. E ele também foi posto no desafio de saber qual era a parte dele e a parte do seu senhor. Ele sofreu o desafio de que a mulher de Potifar quis deitar com ele. E esse momento foi um momento para testar a fidelidade de José, para verificar se ele seria fiel e seria apto para respeitar o que pertence ao seu senhor, porque isso era um teste para verificar se ele seria capaz de ser fiel mais tarde a Deus, que é o Senhor dos Senhores. Depois disso, pela acusação da mulher de Potifar, de que ele havia tentado agarrá-la, ele sofreu o ataque da calúnia. Para quê? Para que ele aprendesse a inteligência emocional. O que você faz quando alguém te lança uma calúnia? Quando alguém diz que você fez aquilo que você não fez? Você precisa ter domínio sobre a ira? O que José fez? Ele teve de aprender a dominar a si mesmo. Ele venceu a calúnia, a mentira. Ele administrou os seus próprios pensamentos, as suas emoções. Talvez ele tenha pensado, mas eu não fiz isso. Mas eu sei que a palavra dela vai prevalecer porque ela é a esposa do meu senhor aqui nessa casa. Então ele foi levado para a prisão e na prisão ele dominou, ele teve de aprender a dominar sobre a ira, a ter a paciência, a sofrer a injustiça e a continuar mostrando pelos seus comportamentos, pelas suas ações, que ele estava fazendo a coisa correta. Ele precisou ter a resiliência. Resiliência é a capacidade de você passar pelo fogo, de você passar pela água e de você manter-se firme, mesmo passando no meio de todas essas provações. E o Senhor tem uma promessa no livro de Isaías, no capítulo 43, de que quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. E de que quando você passar pelos rios, as águas não te submergirão. Essa promessa está sobre a vida de cada um de nós nesse dia. José teve essa resiliência, passou pela injustiça e ainda assim viveu cada dia sem antecipar o futuro, sem se preocupar com
a ansiedade de pensar como vai ser o meu futuro. Ele ficou ali, dentro do cárcere, vivendo a sua vida em silêncio, aprendendo a inteligência emocional, dominando sobre a sua ira, não se contaminando com a influência dos outros presidiários, a ponto de o chefe daquele cárcere colocar a chave nas mãos de José para que ele pudesse administrar tudo o que acontecia ali. Ali ele interpretou o sonho de um copeiro que voltou a trabalhar para o rei, e ele pediu que o copeiro se lembrasse dele, e o copeiro não se lembrou. Quantas vezes você confiou em um amigo, em uma pessoa para quem você fez o bem, e a pessoa esqueceu de você? Mas José não desanimou. Embora o copeiro tenha se esquecido dele, José continuou fazendo o seu ofício, e o texto bíblico mostra que em nenhum momento ele perdeu a sua inteligência emocional. Ele continuou seguindo o seu dia a dia, fazendo o melhor que ele podia, até que chegou o tempo certo de o copeiro ouvir o sonho que Faraó teve sobre as vacas gordas e as vacas magras, sobre as 7 espigas de milho fartas e as 7 espigas muito secas, e chamar José para que ele pudesse trazer a interpretação do sonho e chegar a assumir a sua posição. Também vale lembrar a história de Abraão. Esse homem era um homem casado com Sara, uma mulher estéril, e ele recebeu a promessa de Deus de que ele seria o pai de uma grande nação. Como ser pai de uma grande nação se era casado com uma mulher estéril? A incredulidade chegou a tomar conta do coração deles, a ponto de Sara entregar a sua escrava, chamada Agar, para que Abraão se deitasse com ela e tivessem Ismael. Pensavam que a grande nação se realizaria por meio dos descendentes de Ismael, o filho de uma escrava. Mas Deus nunca falha. Ele fez uma promessa e disse para Abraão: você terá um filho seu com a sua esposa, que é Sara, e será pai de uma grande nação, de uma descendência que é só tua e realmente sua. Passaram por anos e receberam essa promessa quando já estavam velhos, porque Deus quis que, por meio da história de Abraão, ele deixasse o registro de que para ele nada é impossível. Como diz o texto aqui da meditação de hoje, nós não devemos nos apressar. Abraão e Sara, pela decisão de terem Ismael, geraram a nação dos árabes, que hoje, até hoje, são os inimigos do povo de Israel. Não precisamos apressar. Aquele que se apressa acaba errando. Deixaram inimigos para os descendentes dele, porque tomaram uma decisão precipitada, porque se apressaram em relação ao tempo, ao contrário de José, que seguiu todo o tempo. Em Eclesiastes 3 está escrito que há tempo para todas as coisas. E aqui, entrando no texto de Eclesiastes 3 na tela, vemos que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear o tempo e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, existe um tempo
para todas as coisas. Nunca se apresse. Confie no tempo de Deus, porque a paciência é uma chave de sabedoria. Assim como o povo de Israel, assim como Davi, assim como José, como Abraão e como tantos outros, seguiram as suas histórias, seguiram as suas vidas com os seus erros e com os seus acertos. Nós vemos que todos aqueles que seguiram com a paciência, fazendo apenas o que deveriam fazer todos os dias, sempre na direção de Deus, sem fazerem nada fora da direção, foram bem-sucedidos. Então creia e faça todos os dias o melhor na sua vida, porque a sua parte é agir e ser melhor 1% em tudo que você faz todos os dias. Porque quando você seguia na sabedoria, não deixa a pressa governar a sua vida, é nisso que você vai alcançar os resultados que você tem esperado. Não se apresse em relação à decisão de se casar ou não casar. Medite bem antes de tomar essa decisão. Não se apresse em relação a montar o seu negócio. Estude bem, converse com muitas pessoas antes de montar o seu negócio. Não se apresse com relação a sair do seu emprego. Veja bem, estude possibilidades boas para que você caminhe para um outro trabalho melhor. Não se apresse em relação a entrar em uma empresa. Às vezes você pensa, eu preciso disso para agora. É melhor você esperar um pouco, estudar 3, 4, 5 empresas, aperfeiçoar o seu currículo, estar em uma melhor condição para que você possa começar. Não se apresse, tudo tem o seu tempo certo, coloque tudo nas mãos do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Obrigado por ouvir, que Deus abençoe e até a próxima.